quem for entrando a partir de agora já vai acompanhando e qualquer coisa depois vai estar disponibilizado no SIGA a nossa aula, ok? Então, pessoal, para a gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Michelin Fortes, sou o professor que vai estar com vocês nessa disciplina de Teoria do Direito no segundo semestre de 2021, segunda fase de vocês. Eu sou formado em Direito pela Unemat, pelo campus de Cáceres, me formei em 2008. Sou especialista em Direito Penal e Processo Penal e mestre em Linguística na área de análise do discurso, com minha dissertação voltada para estudo do discurso jurídico. E já tem algum tempo, já tenho uma certa experiência com parceladas. Eu trabalho com disciplinas de parceladas desde 2017. Já fui em vários polos, Alto Araguaia, Vila Rica, Aripuanã, Comodoro, Campos de Julho. Trabalhei com Direito Processual Penal 2, semestre passado, com a primeira turma de Direito de Rondonópolis. Essa último semestre, inclusive, que eu falei, foi justamente a minha experiência inicial com parceladas em ensino remoto. Mas não foi a primeira vez que trabalhei na Unemat em ensino remoto. Eu já trabalhei, desde o início do ano, eu venho trabalhando no campus de Diamantino. As disciplinas de Teoria do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Institutos de Direito Público e Privado. E durante esse processo de pandemia, que a gente vem desde o ano passado, esse ano, na verdade, eu comecei a trabalhar de forma remota. Não é o ideal, não é o que a gente procura, não é o que nós estamos buscando em termos de excelência e qualidade. Mas eu garanto a vocês que toda a Unemat está imbuída em fazer o melhor possível, melhor aula possível, melhores disciplinas, melhores trabalhos possíveis nessa situação de pandemia, nessa situação que nós vivemos hoje, que ainda é uma situação que merece um certo cuidado, que merece certas restrições. É importante a gente pensar no direito dentro de uma perspectiva social. E aí, nesse caso, a gente tem que pensar que a gente precisa se proteger e proteger aos que nos são caros. Infelizmente, nós tivemos uma gestão de pandemia muito ruim ao longo dos últimos 18 meses, mais ou menos, 20 meses, talvez. E isso acabou impactando no que nós vivemos. Estamos melhorando. Estava assistindo ontem o Fantástico, nós tivemos, pelo quarto, sexto dia seguido, menos de 700 pessoas que morreram por dia. Mas são 600 e poucas famílias que ainda ficaram sem um ente querido, são vidas perdidas. A gente já passou do 500 mil de mortes, que se sabe, porque a gente sabe que tem muita sobrenotificação e a gente precisa se precaver, precisa se cuidar com relação a isso também. Então a gente vai nesse processo, nesse momento de pandemia, a gente vai buscando saídas, formas de trabalhar, e uma das formas de trabalhar que é necessária, que é essencial para nós, é justamente esse ensino remoto, tá? Digamos assim, essa mudança de perspectiva. Mas saibam que isso é temporário. Se tudo correr bem,
Até o final do ano estaremos todos vacinados. Se não houver mais movimento anti-vacina, ninguém boicotando a vacina, a gente vai estar todo mundo vacinado, completamente imunizado, e a gente vai poder voltar a algo próximo da normalidade. Aquilo que a gente viveu antes, aquilo que a gente vivenciou antes de 2020, não vai voltar. Isso aí é surreal, a gente pensar que vai voltar a uma normalidade, não vai, tá? A verdade é que a gente vai ter que se adaptar a um novo normal, a uma nova realidade, algumas coisas vão ser boas, outras coisas vão ser ruins. Espero que as boas sejam melhores. A gente vivenciou muita coisa ruim nesses últimos um ano e pouco, quase 2. Mas algumas coisas são boas, né? A gente viu mudança na perspectiva de trabalho, a possibilidade de teletrabalho. Muitas pessoas se viram melhores, eu inclusive, não nas aulas, tá? Eu sou analista judiciário do TJ. Então eu me saí muito melhor em teletrabalho do que presencialmente, mas outras coisas, óbvio, que pioraram. Eu estou morrendo de vontade de entrar numa sala de aula, trabalhar com os alunos, debater, discutir, estar junto, ficar perto. Não tem nem comparação o feedback que eu tenho. E de qualquer professor que diga para vocês que prefere aula online, não é professor, tá? Ele está dando aula. Não tem nenhum professor que goste de dar aula, que goste da docência e que esteja dizendo assim, ai, não, eu prefiro as aulas online, é mais legal. Não não tem como. Falta muito. A gente também, a Agatha falou que não lembra como é que socializa, Poliane também, presencialmente. Isso realmente mostrou a importância das pessoas para nós. Isso foi, acho que, muito relevante. A gente percebeu um pouco como que faz falta a presença das pessoas. Durante esse período que nós estivemos aqui em pandemia, isolamento social, eu fiz várias, acho que só da minha filha mais nova foram 2, do meu filho mais uma, da minha mais velha mais uma, da minha mãe, da minha sogra, umas 6 ou 7 festas de aniversário online. Cada um na sua casa, a gente faz uma videochamada. Minha filha fechando a porta do escritório. Tá? A gente fez uma videochamada, tentou minimizar, mas não tem como, não é a mesma coisa. Não existe uma forma que a gente possa dizer assim, não é igual, não é. E a gente percebeu a falta que faz algumas pessoas, ao mesmo tempo em que muita gente percebeu que certas pessoas não fazem a menor falta na nossa vida. Isso talvez faça com que a gente filtre um pouco mais as nossas amizades. De repente é o momento que a gente tem para afastar pessoas tóxicas da nossa relação. E essas pessoas tóxicas, talvez elas tenham percebido que elas são tóxicas. E que elas ficaram isoladas e sozinhas. Então, há muitas coisas boas, há muitas coisas ruins. Algumas coisas não fizeram muita diferença. Por exemplo, eu vejo muitos alunos da minha esposa, que é uma professora do ensino básico, né? Falando que sente falta de festa. Semestre passado também alguns alunos reclamaram de falta de festa. E foi, então, eu não senti falta nenhuma, porque eu já não ia. Faz um tempo que eu não vou em festa, em balada, porque isso já não é mais para mim. É coisa de jovem, não é coisa de velho. Velho fica em casa assistindo Netflix. Então, basicamente é isso. Nessa parte eu não mudei. Mas a gente reviu algumas condições, algumas questões da vida. Quem não tirou esse tempo para rever algumas posições, alguns posicionamentos, digamos assim, que não está vivendo como deveria, tá? Pecou. Esse foi um momento de muita reflexão. E sim, jovem assiste Netflix no sábado à tarde, no domingo de tarde. Na sexta e no sábado à noite vai pra balada. Velho assiste Netflix no sábado à noite. E na sexta à noite ele dorme. Tá? A gente chega, gente velha, pai de família, essas coisas, chega sexta à noite, tá acabado, vai dormir. Aí no sábado à noite,
É aquele momento em que a gente compra duas. Olha, então, eu sou um velho com corpo de velho e com uma idade de meia idade, porque eu tenho 37, tá? Apesar da barba grisalha, hoje eu cortei meu cabelo, Jesus amado, só caiu cabelo branco. Aí até a minha esposa perguntou para mim, né, será que não é um problema de vitamina? Eu falei, sim, é falta de vitamina D, dinheiro. Mas assim, cringe, cringe, pá, que negócio de cringe. Agora, cringe é tomar café, fala sério. Cringe é pagar boleto. Quem fala que cringe é pagar boleto não viveu a vida. A vida é pagar boleto. E torcer para não ter esquecido nenhum. Depois dos 30 anos, se sobrou dinheiro na sua conta, a primeira coisa que vem à mente é qual boleto eu esqueci de pagar? Sempre assim. Então, a gente precisou rever alguns conceitos, claro, né, e valorizar algumas coisas que a gente tem e avaliar, fazer uma reavaliação da vida. É claro que a gente passou por muita dificuldade, a gente está vivendo em crise financeira, crise econômica, são 15 milhões de desempregados, inflação já está acumulada em 8%, provavelmente passe dos 10% esse ano, algo que provavelmente a maioria de vocês não, perdão, gente, não tem ideia do que é. Quem nasceu de 95 para frente não faz ideia do que é uma inflação de 2 dígitos. Quem é mais antigo do que isso, talvez lembre. Eu sou do tempo que eu ia no mercado e ficava olhando onde é que estava o etiquetador para saber onde ele já tinha passado e onde ele estava indo para pegar o negócio antes dele remarcar o preço. Então, e daí vai ficar pior se continuar do jeito que está, porque hoje não tem mais etiquetador, o preço no sistema. Então, mudou, acabou, você não tem mais o que fazer. Não dá mais para você dar a volta no tiozinho da máquina de etiquetadora, né, ou no dono do mercado. Você vai ter que encarar o preço, né? Carne é R$40, carne de segunda R$40, gasolina R$7. A gente precisa tomar cuidado e muita parcimônia e rever justamente algumas questões sobre a nossa vida. Mas, falando nossos trabalhos futuros aqui, antes da gente entrar em qualquer outra coisa, eu queria falar com vocês sobre a oportunidade que vocês estão tendo. Eu deixei esse primeiro slide, isso é uma projeção de slides, um trabalho de slides padrão da Unemat, que vários professores usam. A Unemat, ela é eu não posso afirmar categoricamente que é a maior, mas é uma das maiores universidades do Brasil em termos de interiorização, em termos de alcance territorial. Ela vai de norte a sul, de leste a oeste do estado, ela acompanha o estado no seu crescimento, ela tem diversos campos, vários cursos, milhares de alunos, e eu tenho orgulho de dizer que eu estou na Unemat há mais tempo do que quase que eu posso me lembrar, porque a minha mãe é formada pela Unemat e quando ela fez faculdade, formou em 92 em letras, e quando ela fez a Unemat, o curso de letras dela, eu era muito pequena, ela não tinha com quem me deixar. À noite, então, eu ia para a faculdade com ela. Então, eu frequento a Unemat desde 1989, mais ou menos. E eu vi a Unemat antes dela ser Unemat. Eu vi ela quando ela ainda era IESC, que é o Instituto de Ensino Superior de Cáceres, que depois se tornou a FESMAT, que é a Fundação de Ensino Superior de Cáceres. Ela era uma faculdade, ela não tinha extensão e pesquisa, ela só fazia ensino ainda. E esse cara, Carlos Alberto Reis Maldonado, ele foi o divisor de águas, ele lutou muito, ele trabalhou muito, ele foi incansável para trazer a Unemat para os novos tempos, para criar dentro daquela instituição uma cultura realmente de pesquisa, extensão, ensino de excelência.
e transformou a Unemate, deu pontapé e transformou aquela instituição de ensino em uma universidade, que é a Unemate, que é o que vocês veem hoje, que hoje está espalhada pelo Brasil e fora do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem cursos de pós-graduação na Colômbia, a gente tem cursos, se eu não estiver enganado, em Angola. A gente está expandindo fronteiras literalmente. E é uma universidade do interior para o interior. Até hoje a gente ainda não tem um campus em Cuiabá e luta-se muito contra qualquer movimento de capitalização, digamos assim, da universidade, para que ela não perca esse conceito de interioridade, não perca esse conceito de ser uma universidade do interior. E estar nessa universidade pública, gratuita, de excelência, é uma coisa maravilhosa. Os cursos de licenciatura, eles estão mais adiantados no quesito de qualificação de professores, eles começaram antes também. Mas os cursos de bacharelado, como direito, eles estão nesse processo. Quando eu estudei, quando eu entrei na faculdade, a gente ainda começou esse processo de transição, ainda tinham muitos advogados, juízes, delegados que eram que eles não eram professores, eles estavam dando aula. Não estou questionando a qualidade deles, eu tive professores ótimos, professores excepcionais, professores que abriram. Eu tive uns bem ruins também, mas a maioria, professores de extrema qualidade, mas que não viviam para a docência. Então, o crescimento, a expansão do curso era meio restrita. E de repente, a gente tem um curso de direito hoje que nós já temos vários professores. Então, já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado, ou já têm doutorado. São professores que têm um alto nível de conhecimento, um alto nível de qualidade. A seleção está cada vez mais difícil. Para quem é contratado igual eu, está ficando complicado. Provavelmente, se eu não tivesse completado meu mestrado, eu não estaria aqui, porque está realmente ficando de alto nível, alta excelência cada vez mais. E a gente está priorizando. O coordenador do curso de vocês, o professor Everton, é um cara que tem uma mentalidade incrível nesse sentido de fazer um trabalho de excelência, uma qualidade acima de tudo. E não só, e isso é importante, fugir do lugar comum. A gente tem muitos cursos de direito, tanto no Estado quanto no Brasil como um todo, que são grandes fábricas de bacharéis. Tá? Ensino basicão, ensina tudo. Eu disse, eu sou analista judiciário, eu trabalho no Tribunal de Justiça, já tive estagiários de curso de direito que não sabiam o básico do conceito de direito, da teoria do direito. E sabiam fazer uma petição, sabiam decorar um artigo, sabiam assim, o feijãozinho com arroz, né, o Ctrl-C, Ctrl-V de petições. Mas quando se deparavam com algo que saía dessa normalidade, eles ficavam perdidos. Estágio, mas demora ainda um pouco. E aí, de repente, a Unemate, ela sempre priorizou a formação, isso desde sempre. Ela priorizou a formação humana, a formação sociológica, a formação filosófica do seu aluno de direito. Então, nós não formamos advogados, nós não formamos pré-juízes, nós formamos operadores do direito, estudiosos do direito. E esse é o meu objetivo, dar continuidade nesse trabalho aqui. O meu objetivo, acima de tudo, é esse. E a Unemate, ela é referência, e ela foi a pioneira em duas modalidades muito interessantes, e que gerou um reconhecimento nacional em vários aspectos de pesquisa e extensão e ensino. Um é o ensino indígena, né? Muito já se falou sobre essa questão, sobre indígenas, sobre respeito e tal, mas poucos fizeram realmente algo tão impactante como a Unemate, que foi ministrar cursos para as comunidades indígenas, cursos superiores, com foco na cultura indígena. Então, assim, não é que eu peguei aquele indígena, trouxe para a cidade e ensinei ele. A Unemate pegou esse indígena
trouxe para uma sala de aula que necessariamente não era dentro da cidade e adaptou esse ensino superior à realidade deles, para que eles pudessem voltar para a aldeia, voltar para suas comunidades e propagar esse ensinamento. Então, hoje a gente tem muitos profissionais formados voltados para o ensino indígena. Isso é um respeito ao patrimônio, à cultura, às questões antropológicas das comunidades originárias, dos povos originários. Tá? Lembrando que, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não descobriu porcaria nenhuma. Tá? Tinha gente aqui. Então, qualquer um que se ponha numa condição de branco, como eu, é um invasor. A gente está aqui, né, meio que de invasão. Os negros, que são descendentes de pessoas escravizadas, vieram arrastados, e os indígenas são os que estavam aqui antes e que a gente agora está tentando botar em caixinha. Então, o respeito a isso é importante. E a outra modalidade é as parceladas. Eu não sei se vocês sabem, não sei se alguém já disse isso para vocês, as parceladas elas começam com um projeto de qualificação dos professores do ensino básico. Lá nos idos dos anos 90, no final dos anos 90, nos anos 2000, você tem o surgimento dos cursos de parceladas voltados especificamente para a formação de professores que já estavam em sala de aula, mas que na sua maioria tinham só o magistério. Para quem é mais novo, o segundo grau hoje, o ensino médio de hoje, antes ele era dividido originalmente em científico, contábil e magistério. O científico era para fazer faculdade, o contábil formava técnicos contábeis para atuação em contabilidade e o magistério formava professores. Então você saía do segundo grau, do terceiro ano, apto a trabalhar em sala de aula. Depois disso, o técnico contábil deslocou e virou um curso específico e o científico virou propedêutico, e mais no meio aí dos anos 90 acabou com isso, virou só o ensino médio mesmo. E você termina o ensino médio e você não tem nenhuma qualificação específica. E aí nós tínhamos muitos professores que eram magistério, né, do magistério, e não tinham a qualificação mais atualizada. Não que eles não eram bons, eles não tinham passado por um processo de universidade. E aí a Unemate começou esse projeto e transformou, estendeu esses cursos. Esses cursos parcelados, eles funcionavam em janeiro e julho, que eram nas férias escolares, para não atrapalhar o ano letivo. Então o professor dava aula de fevereiro a junho, julho ia para a faculdade. Agosto voltava, ia até dezembro, e janeiro está na faculdade. Então, assim, imagina um semestre, ao contrário de vocês que fazem aula um período, eles faziam aula nos 2 períodos, de manhã e à tarde, às vezes à noite. Em uma semana tinha uma disciplina inteira, o módulo inteiro. Então, vocês têm aula 2 semanas por módulo em geral, eles tinham. E aí se tornou referência, porque realmente qualificou. Pode não ter sido, alguns não foram tão bem, mas isso depende muito mais da aprovação, da vontade do aluno do que do esforço dos professores. E aí esse método de parcelado se estendeu e hoje chegou a gente ter esses cursos de direito, cursos de ciências contábeis, administração, vários cursos diferentes. Que daí atingem um outro público e, por tabela, acabam se estendendo ao longo do ano, com as férias normais em julho e no final de dezembro, início de janeiro, em férias. Então é muito importante vocês entenderem aonde vocês estão. Vocês entenderem o que representa estar na Unemate. A Unemate ela é muito mais do que só uma instituição. Ela é um marco e, como diz o slide, um patrimônio do povo mato-grossense. Os projetos de extensão que atingem várias pessoas, não só os universitários, né, todo um processo. A Unemate ela é muito maior do que a gente pode imaginar à primeira vista. Então, feito este pequeno introdutório, né, falando mais especificamente das nossas disciplinas, As nossas disciplinas, nossas aulas, elas vão acontecer pelo Google Meet, como a gente está aqui. O link é fixo. Esse link está no nosso grupo do WhatsApp e no SIGA. No SIGA tem um arquivo, não sei se vocês já viram,
apresentação para a turma. E lá tem o link das aulas síncronas e também o link de convite do nosso grupo. Eu sugiro que, não é obrigatório, claro, mas eu recomendo que todos estejam no grupo da disciplina para a gente trocar umas ideias. Avisos serão dados por lá, é mais fácil da gente trabalhar com isso, né, mais ágil. Se surgir alguma questão, algum problema, a gente resolve por ali. E aí vocês têm também ali o meu contato direto. Precisando de qualquer coisa, o meu privado está sempre à disposição. Nem sempre eu vou responder imediatamente, porque eu tenho outros compromissos, eu tenho alguns compromissos que são negociáveis, né? Aulas, o meu trabalho no fórum, que eu ainda estou fazendo, eu faço em teletrabalho ainda, né? E alguns compromissos que não dá para adiar, como cuidar da esposa e dormir. Esses dois, se tiver assim, pode esquecer. Aí só no outro dia para responder. Estou brincando, gente. Eu só faço as brincadeiras com a esposa porque ela não está aqui, ela está em aula. Então eu já tinha apanhado. Em princípio, as nossas aulas vão acontecer entre as 9 e 10 da noite e as 11. Por que esse horário? Porque a aula do professor João a gente dividiu, né, e ele ficou até as 10, até as 9. Eu vou dar 10 minutinhos de intervalo. Se terminar e tiver todo mundo em sala, né, todo mundo na videochamada, eu já começo. 9 horas eu já vou estar, 10 para as 9, nas horas eu já vou estar por aqui. Ok? Mas, segunda, terça e quintas, eu tenho outra aula, então, antes das 9, mais difícil. Mas 9 horas eu estou aqui à disposição de vocês. Termina às 11? Termina às 11 se necessário. Eu sei que vocês vão estar cansados. A maioria de vocês trabalha o dia todo, aí tem aula, aí vai ter uma aula do professor João que não é fácil, direito civil não é uma coisa muito simples. E aí, então a gente vai enquanto tiver assunto, enquanto tiver um feedback, enquanto a gente puder. Não vou passar das 11, claro, né? Mas, em geral, aí a gente vai chegar mais ou menos próximo disso. Se antes acabar aquele material que está previsto da gente trabalhar aquele dia, a gente encerra antes. Se não, a gente continua até mais próximo. Tá? De repente, chega num ponto, eu encerro pode acontecer também, de eu encerrar uma ideia, de eu encerrar uma temática do que eu estou trabalhando, e a gente vê que se começar a próxima temática não termina até as 11, a gente encerra por ali também, para não ficar pesado e não ficar quebrado o assunto. Ok? Essas aulas vão ser disponibilizadas, né, até por uma questão de obrigação legal, a resolução, acho que é a 54 do CONEP, que veio alguns dias atrás, obriga, eu tenho até 48 horas para disponibilizar. Eu pretendo arrumar ela bonitinho, cortar algumas coisas, botar uma introduçãozinha, deixar bonitinho e colocar no YouTube. Tentei fazer isso, mas eu tentei fazer edição mesmo, cortar tudo que não cabia, tudo que não tinha a ver com o assunto, acabava demorando muito, prejudiquei alguns alunos que não estavam acompanhando, eu desisti e coloquei o link do Google Drive. Se eu ver que essa edição rápida que eu vou fazer também vai prejudicar, eu já encerro ela também. Já vai direto no link do Google Drive, mais fácil, mais simples, não vou ficar enfeitando o pé do pavão se isso for prejudicar vocês. Ok? E aí, nós temos 60 horas de carga horária. Com aproximadamente 2 horas por dia, a gente não vai cumprir essa carga horária nunca, certo? Mas isso já estava previsto a partir do momento que, primeiro, mesmo se a gente não tivesse a disciplina dividida com Direito Civil 1, já seria difícil, porque é realmente complicado você ficar 4 horas com o mesmo professor, a mesma turma, falando sobre a mesma coisa, a gente já encerra um pouco antes. Mas com essa limitação fica mais difícil ainda. Então, a gente precisa cumprir essa carga horária com outras ferramentas. Quais são essas outras ferramentas? Aquela apostila que eu já coloquei, a série de vídeos de YouTube que eu também já disponibilizei, está tudo lá, mais materiais, eventuais materiais que foram surgindo e foram colocados, eventuais videoaulas que eu gravar e disponibilizar para vocês. Ok? E aí, eu estou testando uma ferramenta, um formato que pode vir a ser interessante. Tá? Pode vir a ser. Não estou dizendo que vai ser e tal, que vai dar certo. Que é a ferramenta de podcast.
O que é o podcast? O podcast é uma rádio online. Então, essa rádio online, ela te permite ouvir o material enquanto faz outra coisa. Você está no trabalho, você não pode parar para ver um vídeo de YouTube, mas você pode colocar o fonezinho, né, liga o podcast e vai ouvindo, ok? Então, isso é interessante. Eu estou disponibilizando o nosso podcast já no Cigarra, os links, eu vou colocando os links, e ele está no site da Anchor, que é um sistema de ancoragem de podcasts, e no Spotify. Ainda não consegui disponibilizar em outras plataformas, então eu não vou nem passar essas outras para vocês. Né? Ele demora um pouco para aprovar. Mas nesses dois já está disponível os 2 primeiros episódios. O primeiro já está o link no Cigarra, o outro eu mandei hoje, então não deu tempo ainda de eu colocar no Cigarra. Eu coloco provavelmente amanhã cedo, tá? Vamos terminar. Hoje eu já tive aula de manhã, trabalhei à tarde, eu tive aula para ter um diamantino agora até as 8h50, mais ou menos, 8h40, e agora com vocês eu vou estar bagaço no final da aula de vocês, então amanhã eu vou mexer com isso, gente. Tá? Se der certo, se podcast vingar, eu vou tentar, mas aí não vou garantir que dou conta, porque eu ainda não consegui fazer esse processo, pegar as nossas aulas, essas aulas gravadas, e também disponibilizar no sistema de podcast. Tirar o áudio dele, né, separar o áudio do vídeo e fazer o up só do áudio, para que vocês possam também ficar ouvindo. Tem gente que consegue, tem gente que precisa da identificação visual. E aí, se for o caso, se vocês conseguirem acompanhar só com áudio, ótimo. Mas eu não sei se eu vou dar conta. Eu vou testar de novo amanhã, hoje à tarde, não consegui fazer essa ferramenta. De qualquer forma, o vídeo da nossa aula, nossa aula síncrona, vai estar disponibilizado no Cigarra em até 48 horas. Ok? Sobre as avaliações. Nós vamos fazer 3 avaliações. 3 é o mesmo que eu posso passar para vocês, não posso fazer menos do que 3. Mas mais do que 3 seria insano, porque a gente não tem tempo hábil para tudo isso. Então, eu vou fazer 2 provas objetivas, com 10 questões cada um, vale 1 ponto cada questão, 10 pontos, não tem muito problema de correr, ok? Vocês vão perceber que essas questões elas são tiradas do material que a gente trabalha em sala e das apostilas. Eu redijo uma a uma essas questões. Então, vocês não vão ver questões tiradas de internet, questões tiradas de concurso, nada disso. São questões que eu redijo, inclusive, de vez em quando, eu acabo tendo problemas com isso, porque eu redijo, coloco alternativa errada, coloco sem alternativa, com mais de uma alternativa, ou com algum erro de redação, de digitação, ou da formulação que torna incompreensível, tem que anular aquela questão, dar o ponto para todo mundo, fazer aquele estrago. Então, pode acontecer da gente ter essa situação. Já aconteceu antes, eu espero que não aconteça, porque é muito chato quando eu tenho que ficar anulando questão. Mas, só para vocês entenderem que o objetivo aqui não é prejudicar ou fazer pegadinha, nada do jeito. O objetivo aqui é só realmente avaliar vocês. E a terceira avaliação, na verdade, é a segunda avaliação. Ainda sobre as provas. Elas são realizadas com 24 horas. Então, nós vamos fazer a avaliação. Nós vamos abrir a avaliação. Se não tiver nada, a primeira é agora na segunda-feira, dia 6. Ela vai se iniciar às 7 horas da noite. E ela vai se encerrar. Como vocês têm essas 2 horas, das 7 até as 9, que é do professor João, eu vou dar essas 2 horas de brinde. Eu vou começar às 7 para encerrar às 9 horas da terça-feira. O mesmo vale para a segunda prova, que é dia 13 também, das 7 da noite até as 9 do dia seguinte, 9 horas do dia seguinte. São permitidas 3 tentativas para cada avaliação. Você vai lá, preenche, responde as 10 questões,
tirou o resultado, que vai ser na hora. Tirou 6, não gostou. Beleza, vai lá e tenta de novo. Cada tentativa tem 1 hora. A partir do momento que você abre a tentativa, você vai ter 60 minutos para fazer. Vale lembrar que não adianta nada você começar a prova 8h50 e achar que vai ter 1 hora para fazer. Não, ela encerra às 9, ela encerra às 9. Então, a sua tentativa, se você começar 10 minutos, outra vai ser de 10 minutos só. A hora que der às 9, ele vai, o formulário encerra, fecha. Ele não vai fechar automaticamente, tá, pessoal? Então, isso é importante que vocês entendam. Se vocês estiverem preenchendo e der o horário de encerramento 9 horas, vocês vão continuar na hora de salvar, vocês não vão salvar. E aí não salva nada. Nada da questão. Então, tipo, eles estão lá respondendo. Responderam 8 questões. 8h59. Salva. Envia às 8. Porque se você deixar para enviar depois, às 8 que você respondeu, você perdeu. Tá? Então, só um pouquinho. Oi, filha. Dá um oi pra turma. Oi. Essa é a minha mais novinha, minha princesinha. Lídia Maria. 8 aninhos. Esperta que só agora. Mais esperta que papai. Tá, para terminar a aula depois. Vai. É meu xodózinho. O meu do meio tá dormindo já. Hoje ele foi pra aula. Foi a pé, resolveu ir a pé com os colegas dele. Aí chegou, eu tenho uma piscina de armar aqui. Foram brincar com os amigos. Tá acabado, jogado na cama, já dormiu. E eu tenho uma de 19, vai fazer 20 anos, estou na faculdade em casa. A minha pequenininha, a Lídia, ela é, nossa, muito fofinha. Os outros também já são grandes. O Eduardo, que é o meu do meio, tem 12, vai fazer 13 agora em dezembro. Ele tem praticamente a minha altura. Ele tá coisa assim de 4 dedos mais baixo do que eu. Um absurdo isso. Fica mais alto que eu. Tô torcendo. A Mel, a mais velha, essa você olha, parece que ela tem 12, porque ela é pequenininha. Pena que ela não tá aqui. Ela faz psicologia em Cáceres. E voltando às nossas avaliações, vão ser 3 avaliações, 3 tentativas, ok? E aí a gente tem uma avaliação que vai ser em grupo. Como é que vai funcionar essa avaliação em grupo? Essa avaliação em grupo, eu estou tentando olhar o Siga, mas está difícil hoje. Eu não sei se eu já disponibilizei, mas se não disponibilizei, essa semana, nos próximos dias eu disponibilizo, alguns materiais. São 6 músicas que eu separei e 2 histórias em quadrinhos para a gente fazer um debate. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas eu sou sou muito nerd. Vocês podem olhar aqui o meu mural de fundo. Isso aqui eu fiz isso aqui justamente para dar aula, né? Vocês vão olhar que a minha caneca é do Cavaleiro do Zodíaco, são dos Cavaleiros de Ouro presente. E aí eu vou mostrar para vocês, eu gosto de mostrar para o pessoal, para vocês terem uma ideia do nível da nerdice. Tem que desligar aqui a apresentação. E aí eu vou... Aí. Essa mesa bagunçada é da minha esposa, tá? Ela é professora de história, de ensino básico, fica desse jeito. Então, vocês já imaginam como é que é. Aí aqui eu tenho
Engraçado que começa com as Bíblias da casa, né? E aí já passa para as Danças dos Dragões do Game of Thrones. E aí vai misturando. Eu não arrumei ainda. Vai desde Hobsbawm até Harry Potter, que tem meio que de um tudo, né? Passando aí por isso aqui são livros são histórias de quadrinhos que foram transformadas em romance, tá? Aí aqui Cavaleiros do Zodíaco mangá, algumas graphic novels, minha coleção de quadrinhos e a Revista Nacional de História da Biblioteca Nacional, tá? Vocês terem um naipe. E aí as minhas coleções, né? Eu sou o tipo de cara que coleciona carrinho, coleciona action figure, né? Aí eu tenho, esse aqui é meu xodó que eu ganhei de presente, minha capacete de Darth Vader em tamanho real, eu já dei aula com um negócio desse, bastante, curto Castlevania. Coleção de latas, aí aqui tem mais algumas coisas, e aí vai, né, aqui algumas, isso aqui eu ganhei de presente de Dia dos Pais, né, que é um Darth Vader de Lego, aqui o meu Faramir do Senhor dos Anéis, que eu sou fã do Senhor dos Anéis, e aí, né? Então assim, isso sou eu, né, essencialmente. Aí aqui o mural, né, que vai em Deadpool, Cavaleiros do Zodíaco, Star Wars, o cartaz da Mulher Maravilha 1984 e tudo. Aí aqui é onde eu trabalho. Eu tenho o celular no pedestal e mais o notebook com 2 monitores. Então, de vez em quando eu olho para o lado, gente, é porque eu estou olhando para o monitor, vendo o que vocês estão falando, que está maior no monitor. Mas não é porque eu estou deixando vocês de lado, não. E vocês vão ver a camiseta, né? Que é de Professor, Hogwarts. Oi. qual que é a história dessa Heineken aí? Cara, quando eu bebia, porque eu parei de beber tem uns anos, são Heinekens com garrafas especiais. Então, tem uma do 007 e mais 4 com nomes de cidades. Então, é só isso mesmo. Eu não coleciono nada muito normal. São as coisas meio que saem fora do padrão. Então, por exemplo, os carros, as miniaturas são do Batman, tem dois DeLorean do Volta para o Futuro, né, um com a roda normal e uma com a roda virada, de Volta para o Futuro 3. Tem os carros do Velozes e Furiosos. Assim, aqueles carros comuns, né, os carros de rua, digamos assim, eles não estão. Então, quando tem as latas, também são latas que tem alguma diferença. Eu tenho a coleção do Vingadores, da Coca-Cola Zero, e tem elas saíram com nomes, saíram com estilos musicais, então ficam mais ou menos nisso aí. As Heineken, só que as Heineken eu bebi. Então, o meu Xbox, quer dizer que não é meu, na verdade, o Xbox é do meu filho. Você está no quarto dele. E o meu Super Nintendo, que eu tenho um Super Nintendo original, que é antigão, está guardado numa caixa no meu guarda-roupa. Eu não deixo ele à mostra, porque vem muita gente em casa dos amigos do meu filho, eles querem jogar e lá é só quando eu tô perto. Aí eu deixo ele guardadinho. Eu ainda quero, eu tô na ânsia de comprar um Atari. Cara. Eu vou comprar um Atari. Não, tá agora, pensa. Você sabe que é mais fácil achar o videogame do que as fitas? É de trabalho achar as fitas de Super Nintendo. Eu tenho algumas, mas parou. Eu compro muito quando eu vou para São Paulo. Os meus sogros moram no interior de São Paulo, Avaré. E lá, esses negócios de videogames antigos, retrôs, são muito fortes. Assim, muito. Aí, toda vez que eu vou lá, eu compro uma ou duas fitas, acho alguma coisa e compro. Aqui é muito difícil. Aqui é muito complicado, aqui em Mato Grosso. Se souberem de alguém, eu tô sempre na vibe de comprar alguns joguinhos. Então, só para a gente entender, essa questão dos quadrinhos, eu fiz uma experiência quando eu trabalhei filosofia do direito aqui em Comodoro mesmo, e
e foi muito positiva. Porque, assim, quando eu cheguei na sala de aula com uma pilha de graphic novels, o pessoal olhou torto para mim. Esse cara é louco, o que ele quer com isso? E aí a gente foi discutindo, foi debatendo, eu fui apontando, e a gente consegue enxergar algumas coisas do direito. Tá? Por exemplo, você pega aí, quando você tem um conto do Isaac Asimov, que está no livro O Robô. Para quem não sabe, o Isaac Asimov é o criador do termo robótica. É o primeiro cara que postulou essa questão da robótica, né, do uso de robôs e tal. E ele criou as 3 leis da robótica. Eu sou nerd ao ponto de saber citar as 3 leis da robótica. Lei número 1, nenhum robô pode fazer mal a um ser humano ou permitir que algum ser humano, por inação, um ser humano sofra algum mal. A lei número 2 é obedecer a todos os comandos do ser humano, salvo se entrar em conflito com a primeira lei. E a lei número 3 é proteger a si próprio, salvo se isso entrar em conflito com a primeira e segunda leis. E tem um conto que é bem interessante, que eles tem a Susan Calvin, que é uma robopsicóloga, e ela é chamada para discutir, porque tem um cara que diz que um candidato a prefeito, eu acho, a representante distrital, ele seria um robô. E eu acho tão engraçado, porque ela coloca uma coisa e fala assim, eu só posso provar que ele não é um robô, mas eu não posso provar que ele é um robô. Mas por quê? Porque quando você analisa as 3 leis da robótica, isso nada mais é do que a essência de um bom ser humano. A primeira lei é não fazer mal ao outro ser humano, permitindo que o outro ser humano sofra. Qualquer pessoa, ela tem que ser altruísta, ela tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa saudável, a ponto de estar disposto a defender o próximo, ajudar, a não permitir que o ser humano sofra. Se a gente for mais longe nas raízes, né, do conceito de cristandade, lá no que foi dito por Cristo, amai-vos uns aos outros. Então, basicamente, a primeira lei nada mais é do que uma extensão, uma interpretação mais moderna e tecnológica das palavras de Jesus Cristo. Olha o tamanho que a gente conseguiu, o link que a gente consegue fazer. A segunda lei da robótica é obedecer às ordens do ser humano, salvo se entrar em conflito com a primeira lei. O que seria isso? Não é um aspecto mais amplo. Né? O que seria obedecer à lei? A lei, o que seria obedecer às ordens? São as leis, são os costumes, são a estrutura judiciária colocada. Então, um bom ser humano, ele cumpre a lei. Ele pode não concordar com todas as leis, mas ele cumpre. Tem que usar cinto de segurança. Mas não quero usar cinto, é chato, machuca o meu pescoço. Então, não tem que querer. Tem que cumprir. É lei, tem que ser cumprida. A gente vai discutir aqui em algum momento a questão de leis que não pegam no Brasil. Isso é um absurdo, é uma aberração do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social. Lei é lei. Você não gosta da lei? Ótimo, vai lá e elege um deputado que revoga essa lei. Elege um deputado que vai movimentar para mudar essa lei, para fazer ela ser adequada às suas vontades. É lei, é lei. Terceira lei é um robô tem que se proteger a si mesmo, salvo se entrar em conflito com a primeira ou segunda lei. Todo mundo precisa se proteger, precisa se defender, precisa se cuidar, né? Mas existem momentos em que esse cuidado ele fica deixado de lado em prol de uma coletividade. É a lógica de Maquiavel. Né? A gente tem esse conceito de Maquiavel do fim justificam os meios, ele é um pouco deturpado, não é bem assim, qualquer coisa vale se o objetivo. Não, os fins justificam os meios significa que o Estado, o governante, ele pode tirar o conforto e prejudicar um pouco o indivíduo se isso for ocasionar um benefício para a coletividade. É basicamente isso. Você está disposto a abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua tranquilidade para abrir para o bem comum. E a gente consegue fazer vários paralelos. Né? Você tem aí, por exemplo, Game of Thrones, né? Crônicas de Gelo e Fogo, quando você trata das questões políticas, das questões internas ali da divisa de poder, e
e você entende, começa a entender isso, você enxerga claramente a luta de classes proposta por Louis Althusser em Aparelhos Ideológicos do Estado. Então você consegue enxergar numa obra de ficção teorias que estão postuladas por grandes autores, por filósofos, por pessoas por estudiosos do direito, estudiosos da sociologia, da história. Você consegue enxergar as relações de poder de Foucault, por exemplo, em Guerra Civil. As relações de poder, por exemplo, entre... Eu estou falando dos quadrinhos, não do filme. Mas no filme também tem, um pouco. Entre o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Né? E como que o dinheiro, como que a estrutura, como que tudo... O Homem-Aranha, ele é um cara que, historicamente, nos quadrinhos, ele é um ferrado. Né? Ele é o cara mais pobre que tem. Ele se lasca o tempo todo. E aí, de repente, ele está sempre correndo atrás. Ele tentou entrar para o Quarteto Fantástico para poder ter uma casa, ter uma grana. E não deu certo. Tentou entrar para os X-Men, mas também não deu certo. E aí ele está sempre ferrado. Sempre precisando de grana, sempre precisando de estrutura. Ele é o único que eu vejo que trabalha. Tá? O Homem-Aranha é gente como a gente. Ele é o único que tem que trabalhar para pagar as contas. Eu não vejo isso em nenhum outro herói. E aí, de repente, vem um cara rico, poderoso, dá estrutura, dá dinheiro, dá tudo. E ele se vende por essas relações de poder. E ele faz aquilo que todo mundo considerava absurdo, que é revelar a própria identidade. Tá? Para quem não assistiu, não leu os quadrinhos, só assistiu o filme, nos quadrinhos, o Homem-Aranha ele revela a sua própria identidade, que era talvez uma das identidades secretas mais bem guardadas de todo o universo Marvel. Depois dá um rolo do caramba, ele tem que fazer um pacto com o Mephisto para poder voltar atrás, que é algo que vai ser meio que abordado no próximo filme também. Está esperando isso. E para variar, dá tudo errado. Mas é interessante a gente conseguir. E aí, como eu falei para a turma da manhã, você pega aí teoria do Estado de Hans Kelsen, teoria pura do direito de Hans Kelsen, você pega teoria geral do Estado, você pega Foucault, você pega Maquiavel, beleza, é bacana, é legal, é importante que a gente conheça e que a gente leia essa galera, mas você conseguir enxergar isso numa história ficcional cheia de luta de espada, puta merda, é muito melhor. Tá? Pega Senhor dos Anéis, a quantidade de relações sociais que tem ali e políticas é absurda. Tá? E aí quando você coloca nisso elfo, um anel que controla tudo, né, e elfo matando gente com espada, não com machado. Cara, isso é muito legal. E aí você consegue se empolgar um pouco mais. Mas é claro que a gente precisa ter essa base filosófica e sociológica. Vou aqui analisar a estrutura da Terra-média, né, a estrutura de poder. Vou analisar a questão de Gondor, que é o reino dos homens em Senhor dos Anéis. O que você vai enxergar de referência, de estruturação de A República de Platão é muito grande. Se você não leu A República, você vê uma história de fantasia. Mas se você leu A República, você consegue pontuar isso lá dentro. E isso é muito legal. E é por isso que eu gosto de trabalhar com essas, digamos assim, mídias alternativas, porque elas me permitem trazer em alegorias, trazer em uma outra forma. E aí eu uso muito, são coisas que eu gosto de usar. Música, quadrinhos e filmes. O filme, quando é presencial, é mais fácil. Porque eu vou lá, acesso o meu streaming e coloco na TV. Eu não posso exigir de vocês que tenham acesso a Netflix, que tenham acesso a HBO, a nada disso. Né? Então eu não posso colocar vocês... Por isso que eu não vou trabalhar com filmes. Músicas, está no YouTube. Tá? Todas as músicas que eu separei, elas estão, inclusive, já legendadas. Tem do Pearl Jam. Muito boa. E os quadrinhos, aí eu tenho as versões em PDF deles, e eu vou mandar para vocês, vocês têm autonomia, vocês conseguem trabalhar. Só pode usar isso? Claro que não. Hoje, de manhã, teve uma aluna que perguntou, eu posso usar o Maus, que é um quadrinho alemão que trabalha muito a questão do nazismo?
fiquem à vontade. Vocês podem trazer qualquer referência que vocês quiserem para essa discussão, desde que, obviamente, faça sentido. Uma coisa meio... Você não consegue trazer, se for muito fora de mão, fica mais difícil. Mas nada impede que você traga outras referências. Eu até gosto, porque se eu não conhecer, é algo que eu vou procurar depois. Por exemplo, essa aluna perguntou hoje se dá para trabalhar outras histórias de ficção que não sejam quadrinhos. E ela perguntou de Alexandre Dumas, né, Os Três Mosqueteiros. Eu falei, cara, Os Três Mosqueteiros é bom, mas para trabalhar relações de poder, Estado e Direito, não tem melhor do que o Conde de Monte Cristo. E a Tulipa Negra também é muito bom. Recomendo. Tá? Mas Os Três Mosqueteiros é legal também. Vale a pena. E aí, vocês podem fazer isso, vocês podem trabalhar com várias opções diferentes, vocês podem trabalhar com várias referências, só que essas que eu vou colocar, elas vão ser a base, o ponto de partida para vocês trabalharem, tá? O Conde de Monte Cristo é muito bom. Tá? Alexandre Dumas era um cara incrível, com uma capacidade de escrita maravilhosa. Tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Júlio Verne. Ele é mais fantasioso e tal, mas ele é muito bom. Ele trabalha muito tecnologia. Tem alguns livros que parecem meio aleatórios, mas eles são talvez entre os mais legais que tem. Vocês já ouviram falar de Percy Jackson? Tem filme, tem os dois filmes, né? Os dois primeiros, Percy Jackson, Ladrão de Raios e o Mar de Monstros. E aí o Percy Jackson, de um autor inglês chamado Rick Riordan. E o Rick Riordan, ele tem a série do Percy Jackson, são 5 livros. Aí ele tem Os Heróis do Olimpo, que é a sequência do Percy Jackson, são mais 5. Ele tem... E ali, nessas duas séries, esses 10 livros, eles abordam algumas questões interessantes sobre quebra de paradigmas. Né? Talvez a personagem mais inteligente do filme é uma loira. Do filme não, do livro. É uma loira, que é a Annabeth Chase. Algumas outras questões que vão sendo debatidas e tal. Mas ele ainda é meio padrãozinho. Aí ele tem uma série de 3 livros sobre mitologia egípcia, que é as Crônicas dos Kane. Nas Crônicas dos Kane, Carter Kane, que é um dos personagens principais, ele é negro. E ele debate isso, principalmente no primeiro livro, de uma forma muito clara, muito impactante. Né? O pai do Carter fala algumas vezes, o mundo ele é muito duro. Para nós, para pessoas como nós, negros, ele é mais duro ainda. Você precisa estar sempre impecável, você precisa estar sempre pronto, você precisa estar sempre fazendo o melhor para que não haja opção do outro de te diminuir. E aí, a irmã dele é branca. Né? Que o casal, os pais dele o pai é negro, a mãe é branca. Eles tiveram 2 filhos, o Carter e a Sadie. O Carter é negro também, como o pai, e a Sadie é branca como a mãe. E aí eles falam isso algumas vezes, que quando saem, que a mãe deles morre, quando sai o pai com os 2 filhos, fica todo mundo olhando, como questionando se de fato ela é filha dele ou não. E isso é debatido e é interessante como isso é colocado ao longo do livro. Mas não era nem desse que eu queria falar. Aí a gente evoluiu para a quarta, terceira, não sei, depende do entendimento, mas para outra série dele, que é Magnus Chase dos Deuses de Asgard, que é com a mitologia nórdica. E aí ele chuta o balde de vez, tira qualquer trava e começa a trabalhar de fato a questão inclusiva. Você tem uma muçulmana, que é uma Valquíria de Odin, tá? A muçulmana que é uma das guerreiras nórdicas, né, da mitologia nórdica, e ela continua acreditando em Allah, tá? Só para constar. Você tem um elfo, que sempre que é tido no livro, e na mitologia em geral, como seres perfeitos, como seres evoluídos, e o cara é surdo.
E aí é incrível como todo mundo do grupo acaba aprendendo linguagem de sinais para poder se falar com ele, se comunicar com ele. Aí você tem um anão que normalmente trabalha associado a serviços pesados, a rocha e tudo, que ele gosta de moda, ele não gosta de se sujar, ele é limpo. E talvez a personagem mais incrível, que é a Alex Ferro, que ela é filha de Loki, então ela tem gênero fluido, literalmente. Em alguns momentos é homem, em outros momentos é mulher. E o debate em torno disso é muito interessante, como isso é colocado, como isso é trabalhado e como todos os preconceitos são jogados pela janela. E tem mais alguns pontos que vai falando sobre isso. E Magnus Chase talvez seja o momento em que o Rick Riordan falou assim, ó, agora dane-se, tá? Chega de eu me preocupar com o que vão dizer, e agora eu vou chutar o pau da barraca, vou falar. E é lindo a forma como ele faz essa integração de todo mundo. Eu acho espetacular esses livros. E depois eu mando para você, Gabriel. Eu tenho tudo em PDF. E é lindo como ele faz esse trabalho. Como que tudo é... O próprio Magnus, né, que é branco, loiro, hétero, mas ele não é nenhum primor fala assim, de o herói típico. Na verdade, ele tá sempre ferrado. Ele é o que apanha, ele não sabe lutar, ele mal sabe segurar uma espada, ele não presta pra luta. A verdade é essa. E mesmo assim, ele é o herói da história. Então a gente percebe que, na verdade, o grande golpe dele, a grande sacada dele é justamente desarmar todo mundo. Pá! Ele acaba estando numa perspectiva diferenciada. E é muito interessante como que isso pode ser trazido para a nossa sociedade atual, para a nossa sociedade cotidiana. E aí a gente vai falar ao longo da disciplina várias e várias vezes que o direito ele é espelho da sociedade, ele precisa representar a sociedade. Tá? E a gente vai falar também que o direito de um, ele vai até o limite do direito do outro. E a gente trazer em mídias, né, como quadrinhos, mídias como filmes, esse tipo de representatividade é excepcional. Há não muito tempo, acho que foi ano passado, a gente teve o Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, tentando censurar uma história em quadrinhos, tá, onde havia um beijo entre dois rapazes homossexuais, tá, entre o Hulkling e o Icano. Tá, é um beijo. Tá? O que isso tem a ver? O que isso impacta? O que isso muda na vida de qualquer um? Qual é o impacto que a vida do outro tem na sua? Eu costumo brincar, eu já postei algumas vezes no Instagram, no Facebook. Se você não apoia o casamento gay, na hora que te pedirem em casamento, recuse. Mas isso é problema seu. Tá? Não tem, a vida do outro não tem nada a ver. E eu acho que a pandemia talvez tenha servido um pouco para isso, mas ao mesmo tempo tenha servido para colocar mais pessoas em contato com as redes sociais e deu arma justamente para as pessoas explanarem mais os seus preconceitos, seus ódios, as suas más vontades. Isso é muito ruim para a sociedade. Esses dias estavam chamando a Cleo Pires, agora é só Cleo, né, de gorda. Gente, gordo sou eu, que tenho 100 e tantos quilos. Menina é um palito. E se ela estiver gorda, dane-se. O problema é dela. Porque o casamento gay... Dane-se, os caras estão casando. Porque o casamento gay vai estragar a nossa família. Oi? Você tá achando que o casal gay vai vir aqui e vai roubar o seu filho? É isso? Não, não vai. Você tá achando que... porque o casamento gay vai destruir minha família. Porque o quê? Vai vir roubar sua esposa? Uma lésbica vai vir roubar sua esposa? Meu filho, se você acha isso, se você acha que um homoafetivo vai roubar sua esposa ou seu marido se o casamento gay for liberado, eu tenho uma péssima notícia para te dar.
É muito ruim. Seu casamento já acabou. Você só não descobriu ainda. Tá? Que a verdade é essa. Então, da mesma forma, isso vale para tudo. Ah, eu não concordo, Felipe Forte, não concordo com aqueles pastores de varejão da fé que vende água ungida, vende caneta ungida para concurso, vende tira de pano ungido, não sei o que ungido. Sim, então eu não vou na igreja, tá? Eu não vou na igreja e não vou comprar aquele negócio. Ah, mas o seu vizinho vai... O dia que ele vier me pedir a minha opinião, eu vou falar para ele que eu acho que tá errado. Enquanto ele não me pedir opinião, enquanto ele não pegar o meu dinheiro para fazer isso, para mim, dane-se. O dinheiro dele que ele está dando para o pastor, ele acredita, ele acha que isso vai ser ótimo para ele. Vai. Às vezes, tem muito mais a ver com o psicológico, com o inconsciente, do que com... Ele acredita de fato que ele comprar uma caneta ungida por R$1.000 vai fazer ele passar no concurso. Cara, de repente ele é bom, tem condições, está estudando, só não tem confiança, e é aquela caneta que vai dar confiança para ele passar no concurso. Que bom para ele, ótimo, que lindo. Eu não compro. Eu confio em eu estudar para o concurso. Ótimo. Mas se para ele funciona, o que eu tenho a ver com isso? Tá? Porque o pastor fez a mulher entregar toda a poupança, todo o carro do outro. Tá, isso diz respeito à mulher, o pastor e o cara, o marido dela. Foi o dinheiro deles que ela gastou. Esse é o problema deles. Eu não tenho que dizer que ela está certa ou está errada. Tá? A gente tem que aprender a lidar com as nossas próprias questões. Tá? E dar opinião quando a gente é requisitado. Isso vale para qualquer coisa, até o momento em que isso não impacta na nossa vida. Tá? Diferente, por exemplo, mas você falou que tem que vacinar. Eu defendo. Eu acho que tem que vacinar. Eu concordo com as cidades que estão exigindo passaporte de vacina. Por quê? Porque isso não diz respeito só ao cara que não quer vacinar. Se ele não vacina, ele contrai, ele passa para mim. Aí diz respeito a mim. Aí isso me atende. Porque você é contra o porte de arma. Sou contra o porte de arma. Sou contra a liberação de arma. Por quê? Porque um cara desse que vai discutir comigo no trânsito daqui a pouco vai dar um tiro em mim. Ou na minha esposa ou no meu filho. Isso atinge a mim. Aí é uma outra questão. Agora, se não te atinge, se isso não diz respeito com a tua vida, não tem por que você se meter. Porque a Grazi e o Caio... O Caio Castro terminaram. E daí? A não ser que o Caio Castro tenha terminado com a Grazi para vir tomar minha esposa, ou que a Grazi tenha terminado com o Caio e venha atrapalhar meu casamento, isso não me diz respeito. Deixe os dois viverem a vida deles. Porque, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas eu acho que eu fiz uma digressão muito longa aqui. Vamos voltar. Voltando aqui, então a avaliação em grupo vai ser isso, né? Vai trabalhar essas questões, vou postar tudo, os materiais, e como é que ela vai funcionar? Eu vou dividir os grupos com base na lista de chamada e na frequência que a gente estiver tendo ao longo, principalmente, dessa semana. Eu divido os grupos, eu vou abrir várias salas do Meet, eu vou colocar sala 1, endereço, quem estiver na sala 1, João, a Maria e o Zé estão na sala 1, eles vão para lá. Eu vou estar em todas as salas, vou estar acompanhando todas simultaneamente. A gente vai discutir, eu vou fomentar essa discussão, eu vou fomentar esse debate há algum tempo, e passado um tempo a gente vai voltar para a sala principal, né? E na sala principal nós vamos abrir e todo mundo vai falar, vai dar suas opiniões. Ok? Então vai ser mais ou menos isso. Quando é que vão acontecer as provas? As provas vão acontecer nas segundas-feiras, dia 6 e dia 13. Tá? Então, dia 6 já não teria atividade online síncrona, né? Aula, porque é véspera de feriado. Então eu vou deixar para vocês a prova, vou deixar de presente para vocês no feriado do dia 7 de setembro, tá? Uma avaliaçãozinha para vocês fazerem. Vocês vão ter do dia 6 às 19 horas até o dia 7 às 21, e no dia 13 a mesma coisa, na mesma segunda-feira. Dia 13 às 7 horas até dia
dia 14 às 21 horas. Dia 13, nós não teremos aula síncrona, tá bom? Então, dia 13 não tem aula síncrona, porque vocês podem usar essas 2 horas que a gente estaria em sala para fazer a prova. E podem usar o resto também, fique à vontade para fazer a hora que vocês quiserem. Mas daí essas 2, tá, digamos assim, na agenda de vocês, que estariam aqui em aula síncrona, essas vão estar podendo fazer a prova. A avaliação dissertativa vai acontecer no sábado, dia 11. Inclusive no plano de ensino está diferente, né? No CIGAC, que eu lancei está diferente, porque quando eu fiz o planejamento, a gente não tinha decidido como ia dividir a disciplina. E aí veio essa divisão e nós dividimos assim, dia 4, sábado que vem, vocês vão ter aula a noite toda de sábado com o professor João, é tudo dele, ficou por conta, para a gente ter pelo menos um dia cada um com 4 horas de aula, né? 4 aulas disponíveis. O que ele vai fazer aí é por conta dele, tá? Não tem nada a ver. E aí, mas no dia 11 é comigo, e a gente vai ter essa nossa aula. E, se eu não estiver enganado, eu não coloquei aqui, mas, salvo engano, é dia 15 que é o encerramento da nossa disciplina. Dia 15 é a PF. Dia 14, se nós tivermos matéria ainda para cumprir, ementa para cumprir, aula. Se nós não tivermos ementa para cumprir, o que eu acho difícil, que a gente tem bem pouco tempo, mas se a gente não tiver ementa para cumprir, dia 14 é uma revisão para a PF, para quem ficar, se alguém ficar. Ninguém ficar, dia 15 está todo mundo liberado. Quem não ficar, dia 15 também não tem aula. Ok? Dúvidas sobre essas questões das avaliações? Ou só no dia da prova mesmo? Só se eu entendi direito, professor. No caso, o tempo explicado da prova vai ser... Vou ter as 2 horas de aula daqui para fazer a prova, só que a prova em si só tem 1 hora para fazer a prova, né? A tentativa. Tentativa. Tá? Então, você vai ter... iniciou a prova, você tem 1 hora para realizar, para responder as 10 questões. Ok? Que vai dar aí mais uns 6 minutos por questão para você achar a resposta. Terminada essa 1 hora, encerra o prazo da tentativa, ele vai finalizar automaticamente. Mas você pode fazer mais uma tentativa. São 3 ao todo. Não ficou satisfeito com a sua primeira nota, você pode... um detalhe que eu estava esquecendo de falar. O sistema de pontuação é a maior nota. Então, digamos que você fez uma tentativa, tirou 8, fala assim, então, tá bom, eu não vou arriscar, porque se eu tirar 7 na próxima, eu me lasco. Não precisa se preocupar. Se você tirar 8 na primeira, e aí, de alguma forma estranha, tirar 5 na segunda, vai valer o 8. Tirei 6, tirei 7, a nota vai passar, beleza, tirei 7, vai passar. Não vou tentar outra, porque se eu for pior, acabo prejudicando. Não, pode fazer outra à vontade. Se você tirar 4, tirar 5, tirar 6, vai valer o 7 que você já tirou. Se tirar na segunda tentativa 8, na terceira tentativa 10, vai valer o 10. Vai valer sempre a maior nota, não a última tentativa, como inclusive está previsto. Não sei se vocês sabem, quando a gente vai cadastrar as avaliações em sistema de questionário, a gente pode escolher se eu vou fazer a última tentativa, a média das tentativas, ou a maior. Eu sou bonzinho, faço a maior. Não sei se tem algum professor que faz a última. Se tiver, tadinho de vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Serão questões diferentes? Você fala diferentes entre uma tentativa e outra? Eu acho que o sistema não permite. Não tenho certeza. Mas, com certeza, ele embaralha a ordem das questões e a ordem das alternativas também. Então, isso aí é certeza que eu sei que eu já faço. E aí, agora, aqui, então, assim, para evitar, vai ser diferente do matutino, tá? Só para constar. São 2 provas diferentes. Vai ter algumas questões iguais que eu normalmente faço
15 a 18 questões, então você vai ter pelo menos 2 iguais do matutino e do noturno. Até porque se andar em velocidades diferentes, as disciplinas, eu acabo tendo que fazer provas com questões diferentes mesmo. Você vê como eu sou bonzinho. Porque se não for não sendo diferente as questões de uma tentativa para outra, é só vocês tentarem, irem tentando, tá? Então é difícil vocês fazerem uma tentativa. O resultado final só sai depois, tá? As corretas, feedbacks. Então, aí, pessoal, aqui estão, eu vou colocar já daqui a pouco, assim que o Siga conseguir funcionar, porque ele não está abrindo. Se eu não conseguir colocar hoje ainda, eu coloco amanhã essa apresentação de slides. E tem as redes sociais. As 2 primeiras, são as questões mais de aula mesmo. Tem esse canal no YouTube, que é o Pensando Direito com o professor Felipe Fortes, e o podcast com o mesmo nome, já está disponível no Anchor e no Spotify. No YouTube tem já algumas videoaulas anteriores, um pouco longas, tem alguns vídeos mais curtos, que foi o que eu fui trabalhando ao longo dos últimos tempos. Na verdade, desse ano, que foi quando eu abri o canal para isso. Já o podcast está só com 2 episódios que eu coloquei essa semana. Um eu coloquei hoje, inclusive. Então é mais simplesinho. E aí embaixo tem os meus pessoais. Se vocês quiserem, estão à disposição. O Instagram é @felipeforte69. Eu tenho esse canal no YouTube, que é esse Mundo Racional, que é um canal voltado para as discussões do mundo, sociedade em geral. E aí eu comecei o podcast nesse mesmo sentido. Então são algumas debates, algumas questões, então já está com 3 episódios lá. E a gente vai discutindo o mundo e o que a gente faz nele, o que a gente faz com ele, algumas relações. Os pessoais vocês não precisam seguir, só se quiser dar uma conferida, está lá à disposição. Os de aula eu sugiro que vocês sigam direto, porque muita coisa que vai cair lá interessa a vocês, tá bom? São 10h20, 10h17, às 10h20, 40 minutos, vocês já devem estar cansados. Eu não vou começar a matéria hoje, a gente encerra aqui a nossa... vamos ficar só nessa apresentação, nessas discussões, nesse introdutório que a gente tem. E amanhã a gente começa assim, a aula na bruteza mesmo, tá bom? Só para a gente finalizar, né, eu queria deixar claro para todo mundo, meu objetivo aqui, antes de qualquer outra coisa, é tentar trazer para vocês uma perspectiva sobre o direito e sobre a sociedade, porque a teoria do direito está intimamente correlacionada à sociedade. Acho que mais do que isso, só em sociologia do direito. E a gente tentar discutir, tentar trazer... É importante que eu deixe claro para vocês que eu não entro em sala de aula na postura de um professor que é digamos assim, o detentor do saber e que eu vou sair despejando conhecimento. O que eu vou fazer é tentar guiar vocês nesse caminho do conhecimento, caminho do estudo do direito, baseado nas minhas experiências. Tá? Que eu posso dizer, eu tenho um pouco mais de experiência jurídica do que vocês, tá? Porque eu acredito que não tem ninguém aqui na turma que seja formado em direito, então isso aqui me distancia um pouco de vocês, mas isso não quer dizer que as experiências de vocês sejam irrelevantes ou sejam desnecessárias. Muito pelo contrário. As experiências de vocês são essenciais, porque a gente constrói a sociedade com base nessas experiências. A gente constrói o diálogo com base nisso. Tem muita coisa que vocês passaram que eu não passei. Da mesma forma que tem muita coisa que eu passei, que eu vivenciei, que eu vivo hoje em dia, que vocês não passaram. Isso não faz de mim melhor ou pior do que nenhum de vocês. Isso faz de mim diferente. Só isso. E aí é respeitando essa diferença, respeitando esse conceito que eu trabalho. Então eu sou muito aberto
ao diálogo, ao que vocês me trazem, ao que vocês vão contribuir, e eu entro numa sala de aula, agora virtual, mas presencial também, no intuito muito mais de aprender do que de ensinar. Porque eu estou aprendendo todos os dias e diuturnamente com vocês. E aí esse debate, esse diálogo é essencial para a formação do bom jurista, do bom operador do direito, muito mais do que do advogado. O advogado, você aprende lei e resolve o problema. Se fosse para ser advogado, de Ctrl-C, Ctrl-V, de modelo de petição, não precisa de uma faculdade. Tá? Meia dúzia de canal do YouTube resolve o seu problema. E o que a gente tem que pensar é pensar o direito em si. E aí, nessa perspectiva, eu quero não ser um professor que ensina, mas sim um guia numa jornada, mas que vocês vão descobrindo os seus próprios caminhos. Eu dou o direcionamento, mas o caminho de vocês, e é por isso também eu tenho que respeitar as opiniões de vocês, os conceitos de vocês. Vocês têm todo o direito de discordar de mim a qualquer tempo, a qualquer hora. Isso faz parte da discussão saudável. Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso por hoje. Nós nos vemos amanhã, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Como diz a colega minha, não esquece de deixar o like. Não, tô brincando. E a gente se encontra. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, venham conversar comigo, tá bom? Meu WhatsApp está sempre disponível. Um abraço para todo mundo, boa noite, bom descanso. Um beijo, um queijo para todo mundo. Obrigado, professor, pela aula. Boa noite.